Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, sou professora de filosofia. No momento eu estou dando aula sobre estética, seminário em estética, no curso de filosofia em EAD da UFPEL, da licenciatura. Então, gente, hoje eu vou falar sobre estoicismo ligado à estética. O que é estoicismo? A escola estoica valorizava a razão e a serenidade e dizia, entre outras coisas, que nós temos que não nos apreender, não deixar de lado os nossos impulsos e as nossas paixões para lidarmos com o nosso caos internos, que por sua vez a gente pode lidar com o caos externo. E a nossa busca pela eudaimonia, ou felicidade, como vocês sabem, eudaimonia foi traduzido por felicidade, seria essa constante busca. A gente lutar contra as nossas vontades, impulsividades, os nossos desejos instintivos, vamos dizer assim. E curiosamente, ela também fala que a gente tem que ter um foco, ou pelo menos tem que ter estar mais próximo à natureza. Bom, o pai do estoicismo é do século IV a.C., mais ou menos, e o nome dele é Zenon. O Zenon, ou Zenon, né? Zenon ou Zenon, a gente pode dizer. O Zenon, na realidade, gente, ele era um mercador. E ele era um cara, assim, que fugia daquele ideal grego do cara que fazia academia, que dava muita atenção pro belo externo, não só pro belo interno, como eu já falei em outras aulas para vocês. E fisicamente era dito uma pessoa não muito bonita, se bem que vocês sabem, né, que a questão de beleza, avaliar o belo de forma física é uma questão muito subjetiva, mas dizem que ele não era muito bonito. E ainda por cima, não era um cara muito inteligente. Ou seja, além de ter nascido relativamente pobre, tinha que trabalhar para sobreviver, não tinha as feições muito bonitas e não era inteligente. Ou seja, não podia ser filósofo? Não necessariamente. Tudo isso depende de como a gente busca a filosofia. Um belo dia ele procurou um sábio para perguntar se ele podia encontrar reflexões e se ele podia fazer algo diferente da sua vida. E o sábio respondeu que se ele, por um acaso, deixasse de navegar no mar Mediterrâneo, que era onde ele navegava para transportar suas mercadorias num barquinho que ele tinha, e mergulhasse no mar da sabedoria, ele iria encontrar o que ele gostaria. Mas claro que ele de imediato não entendeu. Até passado um tempo, uma grande tempestade ter quebrado seu barco ao meio e ele ter perdido toda a sua mercadoria. Ao perder a sua mercadoria, ele deixou de ser mercador. E ele começou a refletir que outras profissões não aconteciam a mesma coisa. Ele só era mercador enquanto ele tinha a mercadoria. Tem uma metáfora bem interessante nisso, se vocês perceberem. Nos dias de hoje, uma pessoa é professor ou professora de alguma disciplina se estuda para aquilo ali, certo? Embora a gente veja por aí muita gente se dizendo professor de filosofia, mas é professor de filosofia, sociologia, história e por aí se vai, principalmente nas áreas humanas, mas que elas não têm um diploma para provar isso, ou seja, elas são apenas influencers, e eu não tô de forma alguma criticando essas pessoas, não. Muitas dessas pessoas que eu tenho visto
são até muito boas no que fazem, aliás. Mas eu digo que muitas profissões a gente precisa do diploma, pelo menos nos dias de hoje. Eu quero traçar um paralelo com o Zenon lá na época dele. Então, continuando. O Zenon começou a pensar, bom, um médico é médico, se formou médico, mesmo para sua época, mas ele não precisa exatamente dos instrumentos para ser médico. Ele pode, por meio de da sua outra habilidade técnica, avaliar se uma pessoa está bem ou se não está, apalpando, por exemplo, o membro da pessoa que está dizendo que está com uma dor no braço. Um navegador, bom, ele não precisa ter um barco exatamente, basta que ele seja contratado. Um marceneiro, e não precisa ter uma marcenaria, basta que ele seja contratado. Um ferreiro e assim por diante. E é isso que ele quis dizer. Bom, depois que ele perdeu tudo, ele viu que ele tinha que se reencontrar novamente. E aí ele saiu da onde ele vivia e foi parar em Atenas. E lá ele começou a estudar filosofia. E lá na Grécia, ele com seus estudos começou a fazer os primeiros ensinamentos estoicos. E próximo de um pórtico, que pórtico em grego significa stoia, veio o nome estoicos. Ele começou a confabular tudo aquilo que ele estava aprendendo, vamos dizer assim, que ele tirou dos livros e colocou na prática. Estou falando tudo isso para dizer para vocês o seguinte: enquanto na Grécia Antiga a filosofia era bastante especulativa e buscava o porquê das coisas, por que o mundo existe, da onde veio e como estamos aqui, e também era muito próxima das divindades, os estoicos eram próximos à natureza e buscavam uma filosofia mais intimista e uma filosofia onde o ser humano tinha que buscar nas suas próprias emoções, ou melhor, no controle das suas emoções, as suas virtudes, deixar de lado os seus vícios e os seus impulsos e buscar a plenitude e a harmonia para viver bem. Uma ordem nas coisas. Aí vem mais uma vez a palavra harmonia, gente, que é o sinônimo de estética. Prestem bem atenção, porque na avaliação de vocês vai ter relações sobre isso, tá? Porque tudo está conectado com a harmonia, que eu já falei na última aula, que no caso tem até um mito dito que a harmonia era uma deusa. Bom, pessoal, um outro filósofo do estoicismo, né, que foi bem famoso, é o Sêneca. Eu gostaria de dizer para vocês que o estoicismo, ele fez tanto sucesso e, como eu já disse, ou não, né, ele foi assim, ele entrou justamente no final da era grega, iniciando a era romana, e ele foi um ponto fundamental nessa eclosão, nessa fusão entre essas duas tradições, certo? A gente tem então o Sêneca. O Sêneca, o principal dele, que ele foi um político, mas ele foi escritor, ele foi dramaturgo, no caso ele escrevia tragédias, né? Então a gente pode dizer que ele era tragiógrafo, né? Mas eu vou falar dramaturgo, certo? E assim, o que ele escrevia trazia muito do estoicismo, falava muito assim dessas questões de que os seres humanos não se deve deixar não se deve deixar levar por seus impulsos, por seus instintos, porque imagine vocês, um barco desgovernado não nos leva a lugar nenhum. É a mesma coisa que um sentimento impulsivo. Não nos leva a lugar nenhum. Para onde que nós vamos
se a gente não pensar, não raciocinar direito o que a gente vai fazer. Aconteceu uma tragédia na nossa vida. Uma tragédia. Alguém morreu, vamos dizer assim. O que atitude tomar primeiro entre tomar providências em que vamos facilitar as coisas para daqui a pouco o enterro da pessoa? Nós vamos escolher, por exemplo, dizer para o pai dessa pessoa que já tem seus 90 anos e é cardíaco que o filho faleceu? Não, a gente vai escolher a primeira opção. Então é isso que eu queria colocar para vocês. O Sêneca, gente, embora assim o teatro na Grécia fosse bastante diferente do teatro romano, então vamos dizer, teatro na Grécia, ele era feito assim, ó, grandes festas, às vezes era para falar sobre divindades, sobre as divindades no caso. O próprio Platão, eu disse a vocês já numa das aulas, ele queria ser, né, teatrólogo, dramaturgo, né, mas foi para outro caminho e graças a Deus, enfim. E o romano, ele trazia muito da coisa do o entretenimento. Por isso que quando falam aquele termo pão e circo, é que falam dos grandes teatros, daquelas grandes manifestações culturais da Roma antiga, né, do Coliseu, onde o que a gente tem de maior exemplo é o Gladiador, dos filmes Gladiador, né? Tem o 1 e o ano passado, final do ano passado, final do ano passado saiu o 2, onde os gladiadores, eles disputam ali com leões, com animais irracionais. E o povo acha aquilo uma maravilha, aquele tipo de competitividade, sabe? O que era totalmente insano. Mas o Sêneca, ele resgata as alegorias gregas para escrever suas tragédias para o seguinte: para falar como funciona o comportamento humano, tá? Digamos assim, fazer uma uma descrição, vamos dizer assim, descreve o comportamento humano e depois para ele dizer como deveria, ou seja, aí ele prescreve, ele deixa lições de morais ou lições interpretativas ao longo do texto, no final do texto, de como nós deveríamos agir. Porque, por exemplo, para ele, e na verdade para muitas pessoas, como é perigoso as pessoas agirem sem ter o bom senso. Esse é o ponto. Quantas consequências ruins podem vir aos outros, a pessoas que são totalmente inocentes, quando a gente age puramente pela emoção. Então, tem um texto aqui que ele é... Agora no final eu falo do autor, tá? Mas ele fala do mito e dos símbolos trágicos do Sêneca, certo? E aí, como ele tá bem certinho, como pelo menos tem um trechinho escrito aqui, eu vou ler para vocês, que eu achei interessante, para falar como o Sêneca trata essas tragédias, tá? Então, aparentemente, as amarras da causalidade e da necessidade aristotélicas são afastadas da tessitura dramática em Sêneca. No caso, ele conhece, né, muitos textos dos grandes filósofos, um deles é o Aristóteles, mas ele foge disso, certo? Por exemplo, assim como poderia ser de Platão, vamos dizer assim. Ele parece, no caso, enleado num conjunto de imagens poéticas que constituem o universo das tragédias. Não é à toa que ele é chamado de poeta também, tá?
Então, a busca por um fio condutor que interligue os episódios de cada ato que compõe as tramas será malfadada se detiver no nível imediato das ações dos personagens. Então, assim, não é imediatamente que ele vai falar da ação, vai dar o conflito e aquilo vai ter uma resolução. O Sêneca, ele, de forma poética e de uma forma bem mais sutil ou não, né? Ele vai buscar os seus desfechos nas suas tragédias. Então, e na sua obra, a mimesis trágica, no caso assim, a imitação trágica, que é outro elemento da estética, porque eu falei para vocês que a estética na antiguidade, ela busca uma imitação, que é chamado de mimesis. Isso eu falei para vocês desde da primeira aula. É o seguinte, ela se inscreve na dimensão das imagens simbólicas advindas da manipulação das narrativas míticas forjadas por ele mesmo. Diante disso, consideramos que a categoria da imagem poética suporte para o espetáculo da dor trágica, né, seja o ponto forte da obra senequiana, pois suspeitamos que nesse conjunto de imagens esteja subscrito o estofo dramático de Sêneca, amplamente questionado pela crítica. Bom, uma das tragédias dele é a Fedra, né? A Fedra é apaixonada pelo seu enteado. E ela, a princípio, ela não sabe o que fazer com isso. Primeiro ela tenta esquecer, seu enteado é Hipólito. E depois, num segundo momento, ela diz ao seu esposo, né, que na verdade foi que sofreu uma tentativa de estupro pelo filho dele, no caso seu enteado, e o esposo dela o condena o próprio filho, e enfim, e ele vai embora de casa. E aí ele é pego por um touro que sai do mar, sabe? E ela, quando descobre tudo isso, toda essa tragédia, assim, começou todo algo que poderia ser facilmente, entre aspas, né? Eu acho que não é nada fácil esse tipo de coisa ser resolvido. Mas que poderia ser resolvido de uma forma melhor, ela percorreu por outro caminho. Primeiro ela tentou negar, ela veio para negação. Depois houve também um breve tentativa, né, do relacionamento, enfim. Mas ao que parece ela foi para um lado mais sombrio e fez com que o pai se vingasse no filho. E depois de tudo isso, ela cometeu suicídio. Esse é um das tragédias escritas por Sêneca, que na realidade já são inspirações dos gregos, tá? Embora o Sêneca seja um estoico romano, né? Ele chegou a ser senador. Outros elementos do Sêneca, ele foi preceptor do Nero, né? O Nero, vocês sabem, que botou fogo em Roma, enfim, mas isso é outros 500. Sêneca parecia ser um homem bom, sereno, que buscava sempre as virtudes, que apreciava muito a vida, mas primeiro foi exilado por ser acusado de ter tido relações com uma pessoa que ele não podia. Uma segunda vez ele foi acusado de fazer conspirações para matar um outro senador, enfim. E isso fez com que Nero o ordenasse que ele mesmo cometesse suicídio. Assim, matá-lo, assim. E ele o fez, juntamente com sua esposa, assim.
Foi bem trágico, isso que eu quero dizer pra vocês. Parece que a vida dele toda foi bem trágica, assim. E parece, assim, que o que ele escrevia também perpetuava no que ele viveu, vamos dizer assim. Claro que depois da sua morte, aí, claro, não tinha como, né? Mas o que eu quero dizer é o que aconteceu antes. Antes ele já tinha sido exilado, ele já tinha sido julgado, ele já tinha sido acusado de outras coisas, julgado, não sei se injustamente ou não, mas ele é um dos filósofos estoicos mais importantes que se tem notícia. E o fato dele ter sido poeta, de ter sido dramaturgo, ter escrito essas tragédias, enfim, eu quis trazer para vocês por conta do vínculo com a estética. Tá bom, gente? Por hoje é isso, então. Bye!